Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém, irmãos? Aleluia. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 13, do versículo 3 a seguir. Nós vamos estar lendo a palavra do Senhor na parábola do semeador. Glória a Deus. Estou feliz com Deus por tudo que Deus tem feito ao nosso favor. Deus está trabalhando por nós, está nos ajudando, está nos auxiliando, está nos protegendo, nos abençoando. Creia nisso, que o Senhor tem grande vitória para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo 13. Quem achou diz amém. Aleluia. Diz a palavra do Senhor Jesus, do versículo 3 a seguir: E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém? Pode se assentar. Aleluia. E fique na dimensão, na dispensação, à disposição do Espírito Santo de Deus, porque é certo que Deus quer falar com você através desta palavra. Aleluia. Irmãos, para que haja um plantio, para que haja uma colheita, para que haja algo para nascer, é preciso, para nascer, para colher, precisa semear. O início de tudo é a semente. Se você não semear, você não vai colher. Isso é lógico. Se não houver semeadura, não haverá colheita. Então, antes de acontecer, antes de semear, o semeador precisa de 3 coisas. Antes de semear, precisa-se ter a semente. Porque sem semente não dá para semear. Como que vou semear se não tenho a semente? Se tem a semente, então já podemos pensar em semear. Segunda coisa necessária e indispensável é a terra para semear. De que me adianta ter muita semente, mas não tem aonde plantar? Preciso ter terra para plantar. Porque tendo semente e tendo terra para plantar, só vai faltar mais uma coisa: alguém que lance a semente na terra. Tem a semente, tem a terra, precisa-se de um semeador. Aparecendo esse semeador precisará ter a disposição, tirar tempo, gastar algum momento da sua vida para semear. Porque ainda que eu tenha a semente, tenha a terra e já tenha a pessoa para semear, se essa pessoa não ir semear, não haverá colheita no futuro. Eu conheci um homem que estava passando um momento difícil na vida, e ele foi até o seu patrão e disse o seguinte: patrão, me socorre, eu não tenho feijão, homem de Deus, e preciso que me ajude. O patrão disse: olhe, eu vou te ajudar. Eu vou fazer da seguinte maneira: eu vou te dar 2 sacos de feijão. Um é para você comer, esse feijão. Mas o outro saco menor é para plantio. Porque você comendo esse feijão e plantando o outro, quando terminar de comer este, já vai ter nascido outro, já está na hora de colher. Aí você colhe o seu feijão. Acontece que, passado algum tempo, esse cidadão foi de novo lá no patrão e disse: patrão, socorro, me ajuda. O que você precisa? Patrão, homem de Deus, eu preciso feijão.
Mas eu não te dei feijão? Sim, mas acabou. Mas e o da semente? Pois é, rapaz, eu acabei comendo também. Mesmo que tinha terra para plantar, tinha pessoa para plantar, tinha semente para plantar, mas não plantou, então não vai ter colheita. Nós temos a semente, nós temos a terra para semear, nós temos a pessoa para semear, e temos certeza que algum aqui, alguém que está me ouvindo, tem disposição, tem vontade de semear, e vai semear a semente, e vai colher a semente, vai colher o fruto da semente, em nome do Senhor Jesus. Depois que temos tudo isso, o semeador, apesar de não conhecer muito, ele precisa conhecer algumas coisas. Primeiro, ele precisa conhecer a semente. Ninguém planta sem saber o que. Imagine você plantando uma semente e alguém passa e pergunta: o que está plantando aí? Ah, não sei, só estou plantando. Só estou plantando. Mas rapaz, mas você não sabe o que vai nascer? Não sei não. Porque se você não conhece o que está plantando, você não sabe onde plantar, não sabe que distância plantar. Os irmãos que plantaram alguma coisa na vida sabem que cada coisa que vai nascer e precisa-se um certo espaço. Tem coisas que você pode plantar uma perto da outra que não vai ter problema nenhum, elas vão nascer e vão frutificar. Mas tem coisas que precisam plantar em distância, porque se plantar muito perto dá problema, morre os dois. Precisa-se de uma certa distância. Tem coisas que se plantam numa estação, tem coisas que se plantam em outra estação. Tem que se olhar, observar a lua. Tem coisas que dá para plantar na lua cheia, tem coisas que dá para plantar na outra lua. Depende da coisa. Você tem que saber o que está plantando, tem que conhecer a semente para poder trabalhar com essa semente. A semente é a palavra, a semente é o evangelho. De sorte que se você não conhece o evangelho, você não está pronto para semear. Infelizmente, para a nossa tristeza e não para a nossa alegria, existe muita gente que saiu a semear, mas não conhece a semente. Só está lançando a semente, mas não sabe o que está plantando, não conhece o evangelho, não sabe o poder que o evangelho tem, não sabe que se o evangelho realmente brotar dentro de um coração, se realmente nascer, crescer e frutificar, pode mudar a história de uma nação, pode mudar a história do mundo. Não sabe o que está plantando, está lançando a semente, mas não sabe o que é, não conhece, não sabe nem para si mesmo o que está plantando. Primeiro, antes de semear, conheça o evangelho. Conheça, pelo menos um pouco você precisa conhecer. Você precisa ter uma intimidade com a palavra. Segunda coisa que o semeador precisa conhecer é a terra. Ele precisa saber onde está semeando. A terra são as pessoas, é o seu campo de atuação. Uma vez disseram para mim que um pregador de sucesso é um pregador que sabe para quem está falando. Porque imagine, raciocina comigo, o pregador vai aonde só tem gente culta, e ele é um indouto, não tem cultura nenhuma. Ele começa a falar e as pessoas não entendem nada, porque a sua linguagem da roça não tem nada a ver com aquele povo. Ou o contrário, as pessoas são todas simples, todo mundo da roça, e ele vem falando igual um advogado, igual um juiz. As pessoas vão falar assim: uai moço, ele fala bonito demais, pena que a gente não entende nada. É uma pena que depois que ele foi embora, ninguém aprendeu nada, ninguém entendeu nada. Então a pessoa que sai a semear, ela precisa ter entendimento de pessoas também. Porque se ela não conhecer pessoas, ela vai ter problema rapidinho. Porque tem pessoas que dá para você conversar abertamente, e tem pessoas que não. Tem pessoas que você tem que se retrair o máximo. Você não pode aparecer, porque se a pessoa vê você, ela briga com você. Qualquer coisa magoa, qualquer coisa trinca, qualquer coisa quebra, qualquer coisa foge, qualquer coisa se desespera, qualquer coisa se entra no quarto e não sai mais. Então a pessoa precisa ter um entendimento de que para quem ele está falando.
Os irmãos agora estão me ouvindo e estão pensando: nossa, não é fácil. Não é fácil pregar o evangelho. Não é fácil. Não é fácil. Exige-se você conhecer as pessoas. A terceira coisa que exige, o semeador precisa saber, é estratégia de plantio. A pessoa precisa ter um planejamento de plantio. Não se sai plantando assim, de qualquer jeito. Não se sai jogando semente para qualquer lugar, para qualquer direção. Ainda que a palavra do Senhor lá em Eclesiastes capítulo 11, do versículo 4 até o 6, diz o seguinte: preste bem atenção nessa palavra. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca vai colher. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual delas vai prosperar, se a de manhã, ou se a que semeou à tarde, ou se as duas vão ser sementes boas. Ainda assim, ainda que a palavra do Senhor diz que é para você plantar e plantar e plantar, é preciso você entender que você precisa ter estratégia de plantio. Não saia lançando a palavra para todo mundo. Você sai dizendo para as pessoas: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Daqui uns dias as pessoas não querem te ouvir mais, porque você só fala isso. Mas se você tiver palavras boas, palavras de conforto, tiver lugares apropriados para dizer isso, você vai ganhar muitas almas para Jesus. Então é preciso ter estratégia. Quem vai plantar na roça, ele precisa observar tempo de chuva, tempo de seca, lua cheia, lua minguante, lua crescente. Ele precisa ver o campo, se o campo é grande, se o campo é pequeno, qual a semente para qual tipo de terra. Existe lugar que dá para plantar arroz, lugares bem banhados, assim, sabe aqueles lugares bem molhados, o lugar ideal para plantar arroz. Tão verdade é isso que o japonês planta arroz em cima d'água. Mas se você for numa terra seca, terra árida, e jogar semente de arroz, você jogou fora a tua semente, porque ela não nasce lá. Então é preciso ter estratégia, é preciso ter conhecimento de semeadura. Eu me lembrei agora do testemunho do pastor Cosmo. O pastor Cosmo morava em Foz do Iguaçu, e ele tinha um caminhão e tinha uma banda. Os piazinhos dele, os meninos, os filhos dele, tocavam muito bem. Então eles iam nos bairros com aquele caminhão, as caixonas de som, que hoje nem existe mais, aquelas caixonas grandes, os piá pegando a guitarra e o contrabaixo e cantando. As pessoas viam aquilo e vinham ver. Nossa, que lindo, ó, os crentes estão cantando. Quando se reunia uma turma ali, o pastor pegava ali a Bíblia e dizia: olha, Deus ama o mundo, Deus enviou o seu filho, o sangue de Jesus foi derramado por você, você precisa entregar a sua alma. Quando terminava, fazia o apelo, 2, 3 se convertiam, os outros iam embora, e ele de novo ia para outro lugar e mesma coisa, ia atraindo gente, ganhando almas. Assim o pastor encheu uma igreja, ficou enorme, não cabia mais gente lá dentro, porque a estratégia dava certo. A semente caía e as pessoas pegavam a semente e vinham para a igreja cresceu. Mas aí a diretoria da igreja chegou no pastor Cosmo e disse: olhe, pastor, nós vamos fazer uma transferência, no seu lugar vai vir pastor fulano de tal, e o senhor agora vai para Rondônia, cuidar da igreja lá em Rondônia. Ele estava com uma igreja grande ali em Foz. Quando ele foi para Rondônia, ele pensou que ia pegar uma igreja grande. Chegou lá, realmente o templo era grande, mas não tinha ninguém dentro. A igreja estava acabada. Ele disse: não tem problema, a gente vai pegar o caminhão, vai colocar as caixas, vai pegar a guitarra, o contrabaixo, nós vamos tocar, cantar, as pessoas vão vir, e quando eles vierem nós pregamos o evangelho e elas vão aceitar Jesus. E lá foi ele com o caminhão, fez tudo o que ele fez em Foz do Iguaçu, bem feitinho, sem pecar. Mas quando os meninos começaram a tocar e o barulhão das guitarras começou a levantar, as pessoas pegaram em pedras e disseram: se você não parar com essa bagunça, com esse barulhão, nós vamos apedrejar tudo isso.
Ele disse: deve ser o lugar aqui que as pessoas não gostam desse tipo de som. Vamos para outro lugar. Assim eles tentaram 3 ou 4 lugares e não deu certo. Faltou pouco levarem um tiro. Então voltaram para casa. Pastor muito frustrado, decepcionado e pensando: o que vai ser da minha vida? Isso sempre deu certo, e agora? E foi orar a Deus, e falou com Deus, e pediu a Deus: Senhor, me revela o que está errado. De tanto ele orar, Deus falou com ele e disse: o que está errado é que você não entendeu ainda, que você não está mais em Foz do Iguaçu, você está em outra cultura, outro povo. Aqui não se trabalha assim. Vai ter que mudar a estratégia. Aqui não dá certo esse tipo de trabalho. E ele pensou um pouco, e sabe como é que ele começou a trabalhar? Começou a ir de casa em casa, bater palma: bom dia, bom dia, tudo bem com o senhor? Tudo bem, eu sou pastor, eu vim lá do Paraná, e quero conversar um pouco com o senhor. Mudou a estratégia, irmão. Outro povo, outra cultura, uma semente de uma terra diferente, tem que se plantar diferente, é outro tipo de trabalho. Então, a pessoa que vai semear, ela precisa conhecer a semente, precisa conhecer a terra e precisa ter estratégia, porque a estratégia errada vai fazer muito trabalho e pouco resultado, mas a estratégia certa, com pouco de trabalho, dá bastante resultado. Mas vamos à parábola do Senhor Jesus aqui. O Senhor Jesus disse que o semeador, após lançar a sua semente, ele tem 4 possibilidades que podem acontecer. A primeira coisa que pode acontecer é que uma parte da semente, ela cai à beira do caminho. Uma parte da semente, ela vai cair na beira do caminho. E os irmãos são bem sabedores que sementes sempre caem na beira do caminho. Quem aqui nunca esteve atrás de uma carreta carregada de soja e a semente caindo daquela carreta? Sempre uma parte vai cair na beira do caminho. Não está escrito aqui na Bíblia que esse semeador lançou a semente à beira do caminho. Não, ele já estava semeando, ele já saiu para semear, mas ele não lançou de mão, de própria vontade, aquelas sementes na beira do caminho. Elas caíram. Essas sementes, elas caem. Por quê? Porque o semeador, o homem de Deus, aquele que tem amor pelo evangelho e pela palavra, não sai jogando pérolas aos porcos. Ele valoriza a palavra. Ele não sai jogando semente aonde as pessoas não vão dar valor. Existem muitas pessoas hoje que pensam que devem pregar em tudo quanto é lugar. Cuidado, porque tem lugar que você não vai ser ouvido e ainda vai ser ridicularizado. Está jogando pérola aos porcos, eles não querem aquilo. O coração é duro, o chão é batido aqui. Essa beira do caminho quer dizer chão batido, muito movimento. Muita gente passando, transporte para lá, transporte para cá, gente passa para lá, gente passa para cá. A terra é dura, a terra é o coração duro. O movimento, a correria das coisas seculares endureceu tanto o coração que jogar a palavra para essas pessoas é o mesmo que nada. Então você não vai lançar a semente, mas elas vão cair. Elas vão cair à beira do caminho. E a semente não penetra, não entra. É como você tentar colocar um feijão dentro desse mármore aqui. Não entra. Não adianta, você vai pegar, fazer um buraco aqui com uma furadeira e vai colocar um feijão aqui, diz, vai nascer um pé de feijão aqui em cima desse puto. Não adianta, ele vai morrer, porque o chão é batido, endurecido, não serve para semente. O chão está duro. Aí aquela que fica na beira da estrada, tem pássaros à espreita. Os pássaros já estão ali esperando. Já entendeu que passarinho é um bichinho bem sabido?
Se ele sabe que um lugar cai comida, ele já fica por lá. Por isso que em alguns lugares está escrito assim: não alimente os pombos. Não alimente os pardais. Por quê? Porque sabe que se começar a dar comida, daqui uns dias já não dá mais para conter a quantidade de passarinho. O passarinho sabe, se tiver comida, eles vêm mesmo comer. Eles vêm para comer. Os passarinhos sabem que a semente vai cair. Olha bem, a palavra diz assim: quando semeava, uma parte caiu. Quando a semente caiu, o passarinho já estava esperando para comer. Ele está esperando. Esses passarinhos também sabem que o chão é duro, que a semente não entra. Por isso eles já estão ali, porque sabem, essa semente não vai germinar. É para nós mesmos. Nós vamos levar isso para nós. Só estão esperando uma oportunidade. A semente cai e os pássaros levam. Mas aí Jesus disse de uma outra situação. Aqui sim o semeador lançou a semente. Só que a terra não era muito boa. A terra era cheia de pedregulho. Os historiadores acreditam que talvez seja só uma capa de terra por cima e uma grande pedra embaixo. Então quem olha pensa que é terra, mas na verdade existe uma grande rocha embaixo que impede o crescimento de qualquer semente. Por mais que você se esforce, por mais que você queira, essa semente não vai germinar. Ela vai nascer, sim, rapidamente. Ela nasce rapidamente. O calor do sol e o calor que a pedra já estava segurando faz com que essa semente nasça logo. Aí você olha e fala: nossa, esse irmão se converteu, graças a Deus. Quando você pensou que ele estava crente, ele já desviou. Porque não tem raiz. Ela não sente firmeza. Ela não se firma. Porque o coração está lá dentro do coração, está cheio de pedra, está endurecido lá dentro, não tem lugar aonde a palavra frutificar. Uma vez alguém disse para mim que no coração de uma pessoa só deve caber Jesus. Se tiver mais alguma coisa dentro do seu coração, vai acabar expulsando Jesus lá de dentro. Tem gente que coloca tanta tralha dentro do coração e depois diz: Jesus, dá um jeito aí, se encaixa aí no meio aí também, entra aí junto aí, dá um jeito de se adapte. Não é bem assim que funciona. Para Jesus entrar no seu coração e você ser uma pessoa salva, feliz, você precisa arrancar toda essa tralha, jogar fora e dizer: Jesus, é teu, comanda, faz do jeito que o Senhor quiser. Se achar mais alguma coisa que atrapalha, pode jogar fora também. A chave do meu coração é tua, é teu, faz o que bem quiser. Aí funciona, aí funciona. Essas pessoas aqui simbolizam pessoas de fé superficial, fé abstrata. Ela não dura nada, elas vêm e vão muito rápido, e é o que mais tem nos dias de hoje. Você prega o evangelho para a pessoa, mas a pessoa não tem espaço para criar raiz. Ela não quer criar raiz, ela quer ver o movimento, e ela vê o movimento, mas já sai também, não fica, não permanece. O calor resseca e mata, não tem raiz. Para você aguentar o calor, você precisa ter raiz, você precisa estar fixado. Se você não estiver fixado, quando vem a prova, você morre. Quando vem a luta, a dificuldade, você morre. Essas pessoas precisam, para poder criar raiz, culto de ensino, estudo bíblico, oração, consagração, aprofundamento no evangelho. Se a pessoa vem, ouviu a palavra e opa, estou aqui, pastor, vim aqui para ficar, é perigoso, daqui uns dias ela já saiu correndo. Tem que haver esse preparo. Quando uma pessoa vem para a igreja,
Nós devemos, como cristãos, se preocupar em discipular essa pessoa. Porque se não haver discipulado, essa pessoa não vai criar raiz e não vai ficar na igreja. O mesmo calor que trouxe ela para a igreja, que fez a germinar o evangelho, é o calor que vai levá-la embora. Sabe o que eu entendo por esse tipo de pessoas? Pessoas que quando está passando uma luta, quando o sapato aperta, ela corre para a igreja. Aí você pensa, graças a Deus, né? Quem não vem pelo amor, vem pela dor, né, irmão? Aí você pensa que ele vai ficar, mas é a mesma coisa acontece. Quando uma tribulação, um problema acontece na igreja, por qualquer coisinha, é a mesma coisa, aí ele sai fora da igreja. Alguns mudam de igreja, sabia? Alguns mudam de igreja, vai para uma outra igreja. Daí ele chega lá, no começo ele é bem recebido, aí fala para o pastor que vai ajudar, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Quando alguém se levanta, fala qualquer coisa, tipo, você é feio, você anda torto, você não canta bem, qualquer coisa, ele já sai daquela igreja e vai para outra, e fica rodando de igreja em igreja em igreja, porque todo lugar que ele vai, ele é novo, mas não cria raiz em lugar nenhum. Esse tipo de gente não produz. Mas Jesus também ensinou que algumas caem entre os espinhos. O que eu entendo aqui nesses espinhos é que a terra não estava cheia de espinhos grandões. A terra aparentemente estava preparada para plantio, e a semente foi lançada na terra. Mas debaixo dessa terra que estava preparada para plantio, existiam raízes de espinhos. Já existiam lá dentro da terra espinhos propícios a nascer. Sabe aquela grama que você mata a grama, e a grama continua nascendo? Você vai lá, carpe aquela grama e deixa o chão, tá bonito agora, só terra. Dali uns dias você vai lá, a grama de novo, veio de novo e não morre. Parece que a raiz vai lá embaixo, você vai lá, revira a terra, corta toda a grama, revira a terra e fala, agora não vai nascer mais. Quando você vê, está lá a grama de novo. Assim é esses espinhos que a palavra está dizendo. Aparentemente é terra. Quando você lança a semente, a semente germina. Mas acontece que quando a semente vem, os espinhos vêm também. Isso aqui simboliza, sabe o que? Terreno propício a nascer espinhos. Simboliza aquelas pessoas que têm sonhos demais, tem muitos projetos, planejam ficar rico. Um dia eu vou ser rico, um dia eu vou ter muito dinheiro, um dia eu vou ter tanto dinheiro que vou descer na minha garagem, vou olhar os carros e vou dizer, hoje eu vou com aquele vermelho. Pessoas que têm sonhos demais, ambicionam riquezas, ela vem para Jesus, ela vem para a igreja, o evangelho brota dentro dela, nasce, mas dentro dela ainda continua os desejos de ficarem ricos, os desejos de mudar de vida, de sair dessa vida tão pobre que meu pai e minha mãe sofreram e agora eu estou sofrendo também. Aquilo está dentro, ela não abre mão disso. Isso continua junto, e na medida que o evangelho vai brotando, crescendo dentro da pessoa, esses desejos vão crescendo junto. E quando é um determinado tempo, esses desejos são maiores, já são maiores que a frutificação da palavra, e sufoca a palavra. Irmão, isso que eu estou falando aqui dá um seminário agora, porque nós estamos vivendo um evangelho que as pessoas estão em busca de riquezas. É como se Jesus tivesse um banco poderoso que emprestava e não cobrava juro e nem queria o capital de volta. E daí as pessoas falam assim, você foi lá e Jesus deu o que para você? Olha, rapaz, eu já fui pobre, hein? Mas agora tenho Jesus. Eu já sofri demais, eu era um derrotado, mas hoje eu tenho Jesus, eu tô com tudo, eu tenho dinheiro, eu tenho empresa.
Como se a vida de um cristão se resumisse ao quanto ele tem aqui. Até, olha, irmão, a maioria dos crentes hoje dizem assim, ó, irmão ali, o Paulo Zang é abençoado, né? Você viu o carrão dele? Ele mede a bênção na vida da pessoa pela propriedade material que ele tem. Então tudo errado, irmão. Tudo errado. Às vezes o camarada tem carrão, casona, tudo do bom e do melhor. Ele dá um clique aqui no celular, vem na mão o que ele quer, traz na porta. Aí você pensa, abençoado. Lá dentro está morto. Lá dentro está pensando assim, quando é que eu vou morrer para mim sair dessa vida que eu não aguento mais? Eu não aguento mais viver. Cada ar que eu respiro me dá medo. Aí o outro que você pensa que não é abençoado, porque para ir para a igreja tem que ir, tem chuva, nem guarda-chuva tem, vai debaixo de chuva mesmo. A água para cortar, a luz para cortar, não tem casa. Aí você pensa, deve ter feito algum pecado, alguma coisa está errada na vida desse irmão, porque desde que conheço sempre foi pobre assim. Isso aí tem coisa escondida, irmão. Está errado, irmão, está errado, está errado. Porque quando você vai falar com ele, o coração dele está cheio de paz, alegria. Se falar em morrer para ele, falar, não, me deixa viver mais uns 100 anos. Eu gosto muito daqui, quero viver. Quero viver. Abençoado. Nós estamos vivendo num tempo em que o evangelho está sendo invertido os valores. O que se prega hoje não é um verdadeiro evangelho, porque o evangelho de Jesus é assim, ó: renuncie tudo e siga-me. E o evangelho que se prega hoje é: pare de sofrer, eu vou te dar tudo que você precisa. Aí a pessoa, na sedução das riquezas, na sedução de mudar de vida, na ambição de sair dessa pobreza, dessa miséria, de ter um nome, de ter prestígio, riqueza, ela vem, só que não acontece. E eu já vi famílias sendo destruídas por causa dessa propaganda mentirosa. A mulher foi para a igreja e entrava na campanha do tal, na campanha E, na campanha B, entrou em todas as campanhas e jogou absurdos de dinheiro e queimou não sei na onde, e irmão, não deu nada certo. E o marido em casa estava revoltado, dizendo: você está jogando fora nossas coisas. Quando a mulher se caiu a ficha que realmente aquilo não dava em nada, o marido foi para a igreja. Ela saiu, mas aí ele foi. Aí ele começou a fazer aqueles votos malucos também, irmão. E ele colocou absurdos para queimar. E ele fez não sei o que, e ele fez não sei o que. Fim da questão. Acabou com toda a propriedade da família e ainda houve divórcio num casamento que durava muitos anos. Esse é evangelho? Nunca foi. Isso nunca foi evangelho. O evangelho de Jesus entra no coração de uma pessoa na sarjeta, e aquela pessoa levanta dali rindo, feliz da vida, pensando que está no melhor lugar do mundo. Como diz o hino do Nelson Ned, o melhor lugar do mundo é qualquer um onde Deus está. Já diz o provérbio na Bíblia que se você estiver numa casa onde há muita alegria, mas Deus não está lá, você está no pior lugar. Se você estiver num banquete onde há muita alegria, mas Deus não está, você está no pior lugar do mundo. Mas você estiver no luto, na tristeza, mas Deus está contigo, ainda você está bem. Aleluia. Essas pessoas têm uma ansiedade desproporcional, muito grande a ansiedade. A ansiedade, irmão, é o excesso do amanhã. É você se preocupar demais com o amanhã. O ansioso, ele está olhando no relógio, fala: que hora que vai acabar o culto? Que hora que acaba? Ixi, já passou 2 minutos depois que eu olhei no relógio. Que hora que acaba?
O ansioso, ele está preocupado com amanhã. Nossa, amanhã é segunda-feira, tem que pagar as contas. Nossa, já daqui a pouco é fim do mês, e vem o mês que vem. Meu Deus, já passamos do meio do ano, já vai chegar o fim do ano. E é Natal, e é começo de ano, e logo vem a Páscoa. Deixa o tempo correr, pelo amor de Deus. Jesus orientou bem em Mateus 6:25. Cada dia tem o seu mal. Não se preocupe demais com amanhã. Não fique gastando todas as suas energias com o que vai acontecer amanhã, com o que vai acontecer depois. Viva o dia de hoje, porque Deus quer te abençoar agora, hoje, no exato momento. Cada dia tem o seu mal já. Fica com o dia de hoje. Não fica preocupado com amanhã. Esses que o evangelho nasce, mas os espinhos crescem, são pessoas que se entregam demais à ansiedade. Esse tipo de pessoa nunca recebe o poder de Deus na vida. Sabe por quê? Porque ele está aqui, mas ele está assim, ó. Ele quer saber tudo o que está acontecendo. O Espírito Santo quer pegar ele, mas ele está assim, ó. Mas estão me olhando, estão me vendo. Deixa eu olhar, irmão. Deixa eu olhar. Ele nunca vai se tornar um pregador, porque a ansiedade dele é grande. O que as pessoas vão dizer? Como é que eu estou pregando? Como é que vai ser? Como é que deixa de ser? Pelo amor de Deus, viva o momento. Viva o momento. Pare de pensar demais. Porque esses cuidados, essa ansiedade, essas preocupações, elas sufocam o poder de Deus, o poder da palavra. A palavra não germina, não cresce em você, porque você não deixa, você está preocupado demais. Isso é obstáculos ao crescimento. São pessoas, hoje, irmão, o que mais tem pessoas na igreja que são anões espirituais. Eu ouvi um homem dizer assim, ó, eu não concordo, porque ele foi no culto e entrou uma mulher da vida, uma mulher com a vida destruída, duas argolonas assim na orelha, uma roupa curta, pintura de tudo quanto é jeito, e a mulher entrou dentro da igreja, e quando ela entrou, ela recebeu o batismo com o Espírito Santo. Quando ela entrou aqui para aceitar Jesus, ela estava destruída, irmão. Ela já não sabia o que ia ser, a vida dela era morte ou Deus. Quando ela entrou vazia, ela entrou desesperada, ela disse, Deus, socorro, Deus, o Espírito Santo, é você que eu quero. Pegou. E o irmão estava bravo, falando assim, ó, 30 anos que eu estou na igreja, irmão, e eu nunca recebi, eu não concordo. Eu já disse para ele na hora, eu falei, sabe por quê, irmão? Porque toda vez que o Espírito Santo vai descer em você, você está com o teu nome desse tamanho, está com os seus obstáculos desse tamanho, você tem placa de tudo quanto é jeito para o Espírito Santo ler, para depois pegar você. Aí não dá. A mulher entrou vazia, era um jarro vazio. Ela disse, me enche porque eu não tenho mais nada. É o que nós precisamos, se esvaziar. Alguém disse que para ser cheio do Espírito Santo tem que se esvaziar primeiro. E lá em 1 Coríntios capítulo 3 e versículo 2, Paulo disse assim, ó, eu gostaria de falar com vocês coisas mais profundas, gostaria de falar com vocês coisas mais de Deus, assim, mais mistério de Deus, mas não dá, porque vocês ainda são nenenzinhos espirituais, tem que dar leitinhos espirituais, vocês não crescem. Esses espinhos, eles se tornam obstáculos ao crescimento. Ainda que a pessoa quer crescer, mas os espinhos estão altos, aí a palavra não frutifica. Os espinhos começam a abafar e o calor do sol já não penetra mais e não há crescimento. A vida carnal impossibilita a vida espiritual gerar fruto. A carnalidade é tão grande que o espírito vai atrofiando. Alguém exemplificou muito bem que o nosso corpo, você,
Se você sentar-se num lugar e ficar muito tempo sentado, quando você for levantar, você vai ter uma dificuldade em parar de pé, vai ter que se dar uma ajeitada ali para... Se você ficar muito tempo deitado em uma cama, quando você levantar, você vai quase cair, vai tontear para poder se acertar no ambiente. Por quê? Porque o seu corpo está atrofiando ali deitado. Se você ficar muito tempo parado e alguém disser, vamos dar uma corridinha, você pode até tentar, mas não vai conseguir, porque o corpo já está meio atrofiando, não vai, ficou muito tempo parado. Vai ter que ir de pouco a pouco para você pegando, desenvolvendo os músculos e tal e tal. E é possível que você daqui a uns tempos esteja correndo, mas começa devagar, para ir desatrofiando os nervos, desatrofiando. A mesma coisa é o espírito. A vida espiritual de uma pessoa, você não está lá inerte, morto espiritual, e de repente se levanta e sai correndo. Não existe isso. Para você fazer a sua vida espiritual produzir, você vai ter que ir se levantando, fazendo uns aquecimentos, porque o seu espírito está atrofiado. Você não fala mais com Deus, não tem mais um relacionamento com Deus, sua vida está parada, paralisada. Então você começa a se esforçar, você começa a orar um pouco, jejuar um pouco, falar com Deus, ler a palavra, e isso vai gerando vida espiritual em você, e daqui a pouco você está correndo. Aleluia. É interessante que o texto vai dizer que os cuidados da vida, lá, depois quando Jesus vai explicar a parábola para os discípulos, ele diz assim: a ambição das riquezas e os cuidados desta vida sufocam. Eu vou dizer uma coisa para vocês: não queira morrer sufocado. Morrer sufocado é horrível. Eu nunca morri sufocado, mas eu tenho certeza que deve ser muito ruim. Imagine que o ar vai desaparecendo, vai sumindo teu ar, e vai sumindo, e vai, irmão. É uma morte lenta, uma morte demorada. Sufocamento não é uma morte assim, ó, morreu, desligou. Você já notou que tem crente que está sufocando, está morrendo, está se esvaindo, parece que já não tem mais sol, parece que está ficando pálido, está morrendo. Mas a Bíblia tem um versículo que diz que enquanto há vida, há esperança. E eu creio que hoje essa palavra de Deus que está sendo lançada na unção do Espírito Santo está lançando um raio de sol aí no meio desses espinhos, está criando vida novamente, e você vai sair desta palidez espiritual e vai ser ressuscitado pelo poder do nome de Jesus. Aleluia. Agora, graças a Deus, para mim encerrar aqui, que Jesus disse que uma parte cai em terra boa. Jesus não falou quanto cai em terra de espinho, quanto cai em terra de pedregulho, quanto cai na beira do caminho. Creio que na beira do caminho bem pouco, nas terras pedregulhadas talvez bem pouco também, na terra entre os espinhos acredito que nos dizem que estamos vivendo uma boa parte cai, mas existe uma possibilidade de que uma grande parte dessa semente cai em boa terra. O que é a boa terra? A boa terra é um coração desejoso em ouvir Deus, é um coração que está aberto para receber a palavra, é alguém que está querendo terra limpa, é alguém que não está tentando fazer uma barganha com Deus, está querendo fazer uma troca. Deus, eu dou meu coração para o Senhor, mas o que o Senhor vai me dar em troca? Não é isso. São pessoas que estão com o coração aberto, dizendo: Deus pode entrar, esta casa agora é sua, este lugar é teu, faz o que bem quer. Terra boa para frutificar a palavra. E eu digo para vocês sem medo de errar, que Deus ache nesta nação brasileira pelo menos uns 10 crentes com o coração totalmente aberto para a palavra, e você vai ver o que o Evangelho vai fazer nesse Brasil.
E você vai ver o que o Evangelho é capaz de fazer num coração que se abre completamente para receber a palavra, que renuncia todas as coisas desta vida, prazeres seculares, prazeres carnais, dinheiro, tudo que essa vida tem a oferecer. Diz: Deus, eu não quero mais nada, eu só quero o Senhor. Entra e faz morada. De verdade, não com hipocrisia, mas de verdade. Se abrir o coração totalmente. Aleluia. Uma terra boa nos dias de hoje, para ser boa, os agricultores estão adubando. Parece que a terra hoje, se não adubar, não cresce nada. Parece que tem um bom adubo. E nós, irmãos, a nossa palavra, ela tem que ser adubo para o crescimento de semente na vida dos outros. O nosso testemunho tem que ser tão abençoado que deve adubar o coração das pessoas para receber a semente e frutificar o Evangelho do Reino. A palavra do Senhor diz também que essas pessoas que recebem a terra boa, elas são pessoas que ouvem e entendem. Ouvem e entendem. É interessante que a Bíblia várias vezes, eu não anotei quantas vezes a Bíblia diz, mas por várias vezes a Bíblia diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É impressionante que tem pessoas que têm ouvidos e poderiam ouvir, mas não ouvem. É um conselho para a sua vida: aonde você for, esteja presente. Aonde você estiver, esteja presente. Esteja lá. Não entendi, pastor. É que hoje a maioria das pessoas não estão aonde deveriam estar. Ela vai conversar com você, mas ela não está lá. Ela está conversando com você, mas não está nem aí com você. Ao mesmo tempo que você está falando com ela, ela já está falando com 3, 4 pessoas, está pensando em muitas coisas e não está presente. Perguntaram para Barack Obama. Um grande jornalista chegou nele e disse assim: senhor presidente, qual é a pessoa mais importante do mundo? E ele disse para o repórter: neste momento, a pessoa mais importante do mundo é você. Porque agora eu e você estamos aqui. Você pergunta e eu te respondo. Eu e você. Para você ouvir uma palavra e entender, você precisa estar presente. Nós estamos lotados de igrejas com pessoas que não estão presentes. Tem igrejas por aí que estão cheias de gente, mas ninguém está lá. A palavra está sendo pregada, irmão, mas é como se você pegasse uma bola de golfe, uma bola de tênis e jogasse numa parede. Ela vai lá e bate e volta, porque a pessoa não está lá, ela não está ouvindo. Não está ouvindo. Já ouviu a expressão: entra por um ouvido e sai por outro? É isso. Ninguém está nem aí. Se a palavra é dura ou a palavra é leve, ou tanto faz, ninguém está aí para ouvir. Dura essa palavra, né? Mas é a verdade. É a verdade. Pessoas que não se importam mais. E Jesus disse assim, ó: quem tem ouvidos, ouça. Porque você só vai entender o Evangelho, você só vai compreender Deus, as coisas de Deus, quando você passar a ouvir. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Não é ouvir da Globo. Sempre tem que ir só na Globo. Não é o ouvir da revista Veja. Não é o ouvir do jornal das 7, das 8, das 20. É o ouvir da palavra de Deus. Se você ouvir, vai gerar fé. Ouvir, para você entender, você precisa abrir os ouvidos e ouvir. Antes de entender, precisa ouvir.
A pessoa que ouve e entende, ela sabe que ela vai enfrentar intempéries na vida, ela vai enfrentar adversidades, dificuldades, mas ela, por amor a Cristo, ela vai prosseguir. A pessoa que ouve e entende o Evangelho, ela sabe que ela deve renunciar, às coisas desta vida e depender inteiramente de Deus, porque quem faz isso é abençoado, quem faz isso realmente prospera. Quem ouve e entende, e você só vai gerar fruto a partir do momento que você ouvir a palavra, deixar ela gerar dentro de você, entender o que Deus está falando, aí sim você vai gerar fruto. A semente é a palavra, o Espírito é o sol que dá o crescimento dentro de você, que é o campo aonde a semente cai. Só para me encerrar aqui Jesus falou de possibilidades. Jesus disse: um dá 100 por um. Olha, irmão, 100 por um. Se eu fizer uma pergunta ilógica, né? Quem ganhou 100 almas para Jesus, os irmãos vão ficar assustados. Aí a outra proporção que Jesus está falando aqui, e outros 60 por um. Uma pessoa ganhou 100, outra ganhou 60 e outra ganhou 30. Ué, mas então o que ganhou 30 deve ficar triste porque não conseguiu ganhar 100? Não. São resultados diferentes, mas todos eles são bons. Compare isso com aquele que caiu entre os espinhos, ou com aquele que caiu entre as pedras, ou quem sabe com aquela que caiu lá na beira do caminho, que nem entrou dentro do coração, nem recebeu o Evangelho. Mas o certo é que produzindo 30, 60 ou 100, todo crente que deixa a palavra frutificar dentro dele, ele gera fruto. O Espírito Santo de Deus trabalha em seu coração e ele gera fruto. Vamos se colocar de pé? Lá em Eclesiastes, onde eu li, diz assim, tu não sabes o caminho do vento? Se você não sabe o caminho do vento, também não compreende as ações de Deus. Está dizendo claramente que nós devemos semear, nós devemos trabalhar, jogar a semente, para que essa semente produza resultado. Mas o resultado dessa semeadura que você está fazendo, desse testemunho que você está dando, dessa palavra que você está dizendo, desse louvor que você está cantando. E quando eu falo louvor que você está cantando, não estou falando só de pessoas que cantam aqui. Aquela irmã que está lavando a louça e cantando, ela está cantando, está louvando a Deus. E talvez uma pessoa pode ser salva exatamente porque a irmã estava em casa, cantarolando, nem saíam as palavras direito, e a pessoa ouvindo, viu a felicidade daquele crente e foi para a igreja aceitar Jesus. Tudo isso gera fruto. A palavra do Senhor lá em 2 Timóteo 4:2 diz: prega a palavra em tempo e fora de tempo. E eu digo, lance a tua semente em tempo e fora de tempo, em todo tempo. Leve o Evangelho mais à frente. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus nós te adoramos, nós te louvamos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e te pedimos que a tua graça ilumine as nossas vidas, que o teu Espírito nos instrua, nos dê discernimento dos tempos e estações, que o Espírito do Senhor nos dê a ousadia de estender a mão e soltar a semente, e que o campo, meu Deus, aonde a palavra cair, se abra para receber a semente, e pelo poder do Espírito Santo de Deus, nós clamamos, meu Deus, que tenhamos sabedoria, para não ocultar, para não reter, para não consumir a semente do Evangelho, mas que em nome de Cristo, nós possamos pregar, levar, anunciar, e o nome de Jesus ser glorificado. Amém, Jesus. Amém. Eu volto a palavra ao pastor. Que Deus abençoe
a vida de cada um, continue orando pela minha vida.